Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais um sábado com mais uma palestra. E nessa palestra nós convidamos uma especialista, a psicóloga Rosiane. E ela vai falar sobre os conflitos familiares nesse tempo de pandemia. Mas antes, nós vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. Fala aí, Antonella! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema é Jesus, médico, dois médicos. A nossa divisa é só Ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as feridas. Salmos 147:3. Tchau! Muito bom! Você já decorou? Já gravou o nosso tema e a nossa divisa? Agora vamos à nossa música oficial? Que barulhão! O que será isso então? Parece ser um toque de um coração. Será? Seu doutor, preste atenção. Eu ouço a musiquinha no meu coração. Tum, 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 não paro de ouvir, porque meu coração anda alegre assim. Seu doutor, o que eu posso fazer? Qual a sua receita para me ajudar? Tum, 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 em casa ou na escola, essa melodia vem e vai toda hora. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque de prazer, eu preciso descobrir o que este toque quer dizer. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de prazer, eu preciso descobrir o que este toque quer dizer. Ai, será que tem um médico que pode me atender agora? Ai, meu Deus do céu, crianças, cantem comigo. Quem sabe este médico me atende. Seu doutor, quando vou dormir, se deito ou me levanto, não deixo de ouvir. Tum, 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 no ritmo animado, porque meu coração está tão acelerado. Seu doutor, me ouça por favor, coloque o aparelhinho e escute aqui. Tchum, tchum, tchum! Oh yes! O seu coração está apaixonado por Jesus! Oh yes, it's so wonderful! Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. É o ritmo de quem se apaixona por Jesus. É o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 tum. Hey! E aí? Gravaram o nosso tema, a nossa divisa e a música oficial para você cantar e ensinar os seus filhos? Vamos então agora à nossa palestra. É com você, tia Rosiane. Olá, boa tarde. Bom, eu vim aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês, com os pais. Eu me chamo Rosiane, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho com crianças e adolescentes.
E eu vim aqui hoje para poder a gente conversar um pouquinho, né, sobre toda essa situação que a gente tem vivido, né, vivenciado aí de afastamento social, do que isso tem causado de impacto nas famílias, né? E eu fiquei muito feliz da gente poder abrir esse espaço e conversar sobre esse assunto. A gente tem enfrentado muitas dificuldades, a gente tem dado suporte a muitas famílias, né, que têm precisado de um apoio psicológico nesse momento, e eu fico agradecida à PIB de Campo Grande por abrir esse espaço para a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante, né? Porque nós já temos percebido o efeito que esse confinamento ele tem causado nas nossas vidas, né? Enquanto família, assim como também na vida das crianças, né? Que estão lidando com situações de medo, com situações de ansiedade, né? A ansiedade ela tem aumentado nas famílias de uma forma surpreendente, e nós não temos ainda a dimensão, né, do que poderá ser gerado lá na frente depois que isso tudo passar, né? Então, assim, é importante a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque a gente está vivenciando, né, nesse momento atual, não somente uma crise financeira, uma crise na saúde, toda essa crise que a gente tem enfrentado, mas uma crise emocional, né? Então, nós temos passado por uma crise emocional, né? Esse isolamento, esse distanciamento, ele tem mexido muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Então, é importante a gente conversar sobre isso. É importante a gente conversar sobre as nossas emoções, conversar sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, as nossas preocupações, né? Porque todo pensamento que a gente tem, ele reflete diretamente naquilo que a gente sente e na forma como a gente se comporta, né? Então, por exemplo, se eu fico com uma preocupação extrema, com um pensamento disfuncional em relação ao coronavírus, achando que toda a minha família vai ser contaminada, achando que tudo de ruim pode acontecer comigo, pode acontecer na minha família, e fico com esse pensamento excessivo, isso vai começar a me gerar medo, angústia, desespero, né? E aí, automaticamente, isso vai fazer com que eu me isole, vai fazer com que eu me sinta depressivo, né? Então, eu preciso me condicionar a mudar a minha forma de pensar, né? O coronavírus está aí, tá? Toda essa situação a gente sabe que, né, que está aí, mas eu preciso pensar que estudos estão sendo realizados, né? Existem equipes médicas, equipes de cientistas estudando, já estão com a vacina aí, fazendo testes com as vacinas. Então a gente precisa se condicionar a pensar de uma forma com esperança, né? De uma forma positiva, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio para a gente conseguir gerenciar a nossa família, né? Então, a gente vai poder conversar, passar aqui algumas dicas, né? Algumas orientações de como a gente tem feito com as famílias, até mesmo no consultório, e a gente vai poder trocar aqui com vocês, a gente vai poder trocar aqui um pouquinho e conversar, tá? Uma coisa que é importante a gente conversar com os nossos filhos, conversar em família, conversar com os nossos adolescentes, falar sobre as emoções com as crianças, nomear aquilo que elas estão sentindo, né? Eu escuto muito assim no consultório as pessoas me questionarem: mas criança sente medo? Criança sente medo de quê? Adolescente não tem que se preocupar, só estuda, não faz mais nada. Mas não é dessa forma que acontece, né? Todas as crianças, todos os adolescentes nesse momento, eles se deparam com situações que geram sofrimentos também para eles, né? Essa questão da limitação, de não poder ir e vir, de eu estar restrito a um espaço, né? De eu não poder me encontrar com os meus amigos, de eu muitas vezes não poder abraçar os meus avós ou ir a festas, o medo de ser infectado, ou mesmo de ter alguém da minha família também infectado. Tudo isso gera preocupação, sim, né? Tudo isso gera um desconforto. Tem também essa questão da interrupção do ensino presencial,
né, que as crianças tiveram, e além também deles perceberem que os seus pais também muitas vezes estão ansiosos, muitas vezes estão preocupados, né? Tem existido muito conflito familiar, muitas brigas, então todas essas situações geram estresse nesse momento. Então é importante a gente falar sobre isso com as crianças, com os nossos filhos, em família, a gente falar sobre aquilo que a gente está pensando, sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente falando sobre essa questão do falar, da importância de falar com as crianças sobre as emoções, isso é importante porque isso vai estar ajudando a criança no seu desenvolvimento emocional. A gente falar com as crianças sobre as suas emoções, isso vai ajudar com que a criança ela tenha mais confiança em si mesma, ela vai se sentir uma criança mais segura, ela vai se sentir uma criança mais valorizada, isso vai auxiliar na sua autonomia, na sua iniciativa, né? E são momentos que tanto a criança quanto o adolescente, tudo isso que a forma com que a gente vai lidar com essa situação são momentos que vai refletir na fase adulta, né? Porque hoje a gente vê muitos adultos, né, que passam por situações e não conseguem gerenciar, não conseguem lidar com conflitos, né? A gente vê adultos que muitas das vezes passam por situações no seu trabalho, às vezes precisa gerenciar uma equipe, às vezes precisa liderar um grupo e aparece uma situação de conflito e muitas das vezes um adulto ele não sabe lidar com isso, né? Por quê? Porque muitas vezes lá atrás, né, isso não foi falado, isso não foi ensinado. Então a gente vamos aproveitar esse momento para a gente conversar, para a gente falar, a gente nomear as emoções. A criança, o adolescente, eles precisam reconhecer, identificar aquilo que eles estão sentindo, né? Por quê? Porque isso vai ajudar a criança a lidar com as situações diárias, situações do seu dia a dia, tá? É falar sobre, se comunicar. Eu falar, eu conversar, isso já é terapêutico, né? A fala, ela já é terapêutico. Então, eu falar, conversar com meu filho, olha, quando você está sentindo raiva, porque a gente sente raiva, né? É um sentimento, é uma emoção primária, que todo ser humano passa por isso, sentir raiva, né? Eu não posso ter um comportamento inadequado, né? Eu não posso agredir, eu não posso quebrar alguma coisa, bater, mas o sentimento a gente tem. Então, olha, o seu coração fica mais acelerado, a sua respiração fica mais ofegante, você fica com as mãos suadas quando você sente raiva. A tristeza também, quando você sente tristeza, sente vontade de chorar, sente uma dor no peito, né? Os nossos ombros, eles tendem a se fechar mais. A alegria, quando você está alegre, você sente vontade de correr, você sente vontade de pular, de cantar, você tem uma tendência o corpo ficar mais aberto, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, falar sobre os medos, né? Porque tudo isso que a gente tem vivido, isso tem gerado medo, né? Então, vamos falar sobre o medo, vamos falar sobre a tristeza, a saudade, né? A gente tem recebido tantas crianças, tantos adolescentes, tantas famílias enlutadas, né, que perderam seus entes queridos nesse momento, né, que a gente tem passado aí dessa dificuldade dessa pandemia, né, que a gente tem vivido. Então precisamos falar sobre isso, né? A criança, ela tem muitas vezes ela tem dificuldade de expressar aquilo que ela está sentindo, e a criança às vezes, muitas das vezes ela chora e ela não consegue se expressar, nem ela mesma consegue compreender aquilo que ela está sentindo, né? Assim como um luto que às vezes ela esteja sentindo, um conflito na família. Então a comunicação com o nosso filho, com a nossa família é importante. A comunicação, ela estreita laços, a comunicação, ela forma vínculos. Então é importante, nós precisamos conversar com a nossa família. Então essa é uma das orientações que eu deixo aqui para vocês, pais. Vamos conversar, vamos falar, vamos dialogar, vamos estreitar laços, né, com a nossa família, vamos nos ouvir, vamos sentar, vamos aproveitar algum dos horários das refeições. A gente sabe que hoje
é tão corrido, né, a nossa vida, os pais trabalham fora, pai, mãe, mas assim, vamos tentar tirar, né, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, né, dependendo muito da rotina de cada família, um momento para a gente sentar e conversar e dialogar, né? Isso é muito importante. Bom, uma outra orientação também que eu deixo, né, para as famílias nesse momento é que nós também precisamos cuidar de nós mesmos, né? Nós enquanto pais, nós precisamos cuidar de nós. Para quê? Para que nós também tenhamos recursos internos para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos filhos, né? Então nós precisamos também desenvolver um autocuidado conosco, né? Para que nós possamos estar também de uma forma equilibrada para a gente conseguir gerenciar a nossa família, né? Então nós precisamos nos manter conectados com redes de apoio, né? Então vamos formar rede de apoio, né? Falar com amigos. Nós precisamos descansar também, tirarmos um momento para nós descansarmos. Nós precisamos desenvolver um autocuidado com a nossa saúde física e emocional, né? Para que a gente consiga estar bem dentro da medida do possível, né? Por quê? Para a gente poder ter esse cuidado. Porque se a gente também não procura ter esse cuidado conosco, essa rede de apoio também que a gente precisa ter, né, a gente acaba ficando muito impaciente em casa com a família, muito esgotado, e muitas das vezes a gente pode falar coisas que a gente vai estar magoando pessoas da nossa família, né, magoando filhos, né, a família mesmo no contexto geral. E quando a gente está assim, a gente acaba reforçando uma insegurança, uma baixa autoestima, né? Então, assim, da mesma forma que nós, enquanto família, precisamos ser suporte, nós também precisamos ter um suporte, uma rede de apoio, né? E então, assim, precisamos pensar de ter esse cuidado também, tá conosco para conseguirmos gerenciar nossa família. E uma coisa também importante que a gente precisa tentar manter na nossa família, né? Eu sei que é difícil, mas tentar criar uma rotina, né? Porque a rotina, ela diminui a ansiedade, tá? Porque assim, se eu acordo de manhã e eu não sei o que eu tenho para fazer naquele dia, ou eu não sei o que eu tenho para fazer durante aquela semana, isso acaba gerando mais ansiedade ainda. Então, assim, é importante você criar uma rotina. A rotina, ela ajuda na estabilidade emocional. E você pode até criar mesmo essa rotina junto com seu filho, né? Junto com a sua criança, com seu adolescente. Você mesmo, né, enquanto responsável, criar essa rotina para você, né? Ter um horário para acordar. Aí você pergunta para mim, Rosiane, é importante eu manter o mesmo horário que eles acordavam antes, quando estava no... Não necessariamente, não precisa acordar no mesmo horário, né? Mas assim, mantenha um horário. Você vai tentar equilibrar isso, você vai tentar ajustar um horário. Não precisa ser o mesmo horário que eles acordavam antes, né? Mas é importante ter uma rotina. Acordar mais ou menos naquele horário, dormir mais ou menos naquele horário, ter a rotina do café da manhã, ter a rotina de escovar os dentes, né? Tomar o banho, trocar de roupa, né? Vamos fazer os deveres escolares, assistir às aulas online, vamos fazer combinados, vamos fazer acordos, né? A questão também, né, que eu falei das refeições, ou o almoço, ou o café da manhã, ou o jantar, o que der, o que a família conseguir se organizar para isso, né? E aí aproveite para você conversar, para você dialogar com seu filho, né? O que foi que aconteceu naquele dia, fala dos seus sentimentos, fala dos seus medos, dos seus desejos, né? Escuta o que o seu filho tem para dizer, né? Brinque junto com ele, não precisa ter, né? Rosiane, eu não tenho tempo, mas nem que seja, né, 20, 30 minutos, mas que você esteja ali nesses 20, 30 minutos de um tempo dedicado para o seu filho,
né? De repente faça uma chamada de vídeo com os amigos, com os familiares, né? Realize algum tipo de atividade física juntos. Não sei, vai pular corda, vai fazer um alongamento, vai fazer algum jogo, vai dançar juntos. Enquanto você brinca com seu filho, né, com a sua criança, você conta história, você fala dos seus sentimentos, você fala daquilo que você pensa, né, e como você interage com o mundo à sua volta. Então, é importante essa questão da rotina, né? Uma outra coisa também que você pode, junto com seu filho, é estimular o seu filho com as atividades diárias mesmo da casa, né? De arrumar a sua cama, de organizar o seu quarto, ajudar na cozinha, né? A gente escuta assim, muitas das vezes, mas o meu filho é menino, eu vou colocar ele para lavar a louça, para me ajudar. Sim, nós somos uma família. Na família, um precisa ajudar o outro, né? Um ajudando o outro, então não tem essa questão de que o menino não pode ajudar a lavar a louça. Pode, isso é importante, isso vai fazer ele se sentir útil, ele participar, isso traz um sentimento de pertencimento, né? Isso forma conexões entre a família, estreita laços. Então é importante você colocar o seu filho para ajudar com as tarefas da casa também, isso vai ser importante nesse momento. Então, eu queria deixar essa dica, né, para vocês. E assim, tentem fazer isso de uma forma lúdica, né, de estimular a imaginação e a criatividade do seu filho, né? Incentive as crianças que brinquem com seus brinquedos, né, com seus jogos de tabuleiro, e que eles não fiquem somente no celular ou nos jogos eletrônicos, né? Porque essa tecnologia é boa, a tecnologia, ela sendo utilizada da maneira correta, da maneira adequada, ela é ótima, maravilhosa, mas nós precisamos usar a tecnologia de uma forma consciente, de uma forma restrita, né? Mantenha contato com as pessoas primordiais por meio de chamada de vídeo, né, com os avós, tios, amigos da escola, os demais membros da família, né? Mas é importante saber que nós precisamos usar essa tecnologia de uma maneira consciente, né? E aproveitar esse momento que nós estamos passando, né, dessa pandemia que a gente tem vivendo, para ensinar as nossas crianças a passarem por dificuldades, por momentos difíceis, de uma forma tranquila, equilibrada, né? Aproveitar esse momento para nós ensinarmos os nossos filhos a ter uma relação de cumplicidade, uma relação de confiança, né? Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem assertivos, pessoas assertivas, criar laços, né, como eu já falei, laços de afetividade, ensinando os nossos filhos a ver as coisas de uma forma mais positiva, né, ensinando eles a serem resilientes em meio a todas essas adversidades que nós temos vivido, que nós temos enfrentado, né? E uma outra coisa que eu quero também deixar para vocês aqui, né, como uma dica, como uma orientação, ter paciência, né? Tenha paciência, principalmente com você mesmo, né? A paciência, ela não tem nada a ver com eu assumir uma atitude passiva, né? Eu vou ficar aqui parado, de braços cruzados, aguardando tudo acontecer. Não é isso, né? Ter paciência, ela se refere à sua relação com você mesmo, né? E o entendimento de que se trata realmente de um processo e de que pouco a pouco as coisas irão melhorar, né? Nós precisamos manter a nossa confiança em Deus, né? Descansar no Senhor e saber que Ele tem cuidado de nós, e saber que Ele está do nosso lado, e saber que Ele nunca perdeu o controle da situação, né? Nós precisamos e ter paciência, saber disso e ter paciência e aguardar, né? Nós precisamos estar cientes e ter consciência
de que nós estamos dando o nosso melhor enquanto pais, enquanto família, né? Eu estou dando o meu máximo, eu estou dando o meu melhor enquanto família. Hoje talvez eu possa não conseguir, de repente, realizar uma tarefa ou outra, né? De repente hoje eu não consegui realizar a tarefa com meu filho da escola, mas hoje eu consegui realizar um jogo com ele, né? E é nisso que você tem que focar, né? O avanço que a gente vai ter, ele pode ser lento, né? Mas provavelmente amanhã você vai conseguir realizar. O importante é a gente ter consciência, né? De que nem sempre a gente vai conseguir alcançar 100% sempre de acerto, né? Nem sempre. Tem dias que eu vou conseguir 100% de acerto, tem dias que eu vou conseguir 70%, tem dias que eu vou conseguir 40%, e tudo bem, né? Se eu conseguir 40%. O importante é eu saber que eu estou dando o meu melhor, né? Então a gente precisa ter paciência, não se cobrar tanto, né? Seja gentil consigo mesmo, aceite os dias ruins também, que teremos dias ruins, teremos dias de adversidades, né? Então a gente precisa nesse momento colocar na balança, colocar as prioridades na balança, né? Nós sabemos que a nossa saúde emocional, ela tem que estar ali também a ser pensada, a gente precisa também pensar nisso, nós precisamos ter a nossa saúde emocional equilibrada. Bom, eu queria também deixar aqui uma outra dica para vocês, né, que eu trabalho muito isso no consultório também com os pacientes, que é o exercício de gratidão, né? E a gente já vê isso também na palavra de Deus, né, que nós devemos ser gratos, nós precisamos ser gratos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós, né? Por tudo que Ele tem nos concedido, por todos os benefícios, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, né? E nós precisamos fazer esse exercício também diário, o exercício da gratidão, né? Então, assim, vamos parar todas as noites antes de dormir e agradecer a Deus, né? Ser gratos. O que aconteceu comigo nesse dia de hoje, né? Eu estou em casa com a minha família, eu tenho essa oportunidade de estar aqui junto com a minha família, então como eu sou grato a Deus por isso, né? Eu sou grato a Deus por coisas simples que acontecem na nossa vida diariamente. A gente precisa exercitar essa prática da gratidão na nossa vida, né? Uma outra coisa também que a gente pode fazer nesse momento que a gente tem estado assim, muito ansioso, né, em casa, um exercício também de relaxamento, né? A gente, antes de dormir, muitas pessoas têm colocado que tem sido difícil dormir, né? A questão do sono. Então, uma higienização do sono é uma coisa que eu trabalho também muito com os meus pacientes, né? Antes de você ir dormir, tentar tomar um banho relaxante, né? Aqueles que podem tomar banho morno, que nem todas as pessoas podem. Então, toma um banho relaxante, que seja o banho morno, que seja o banho quente, para quem não pode, né, o banho frio, mas que tenta naquele momento esvaziar sua mente, né, elevar os nossos pensamentos mesmo a Deus e tentar pensar em tudo de bom que aconteceu com a nossa vida durante o dia, né? Uma coisa também que eu tenho percebido que algumas famílias têm feito, né, até para quem tem criança em casa, adolescente, é o animalzinho de estimação, né? Que isso também tem ajudado a acalmar algumas crianças. Um animalzinho de estimação. Inclusive na minha família, né? Aconteceu isso da gente. Aqui em casa a gente não tinha animalzinho de estimação e agora, durante esse período de pandemia, nós estamos com 2 gatinhos, né? E foi uma coisa muito boa que trouxe um bem-estar maior, né, para a nossa família. Então eu tenho visto que famílias também têm feito cachorrinho, pássaro, né? Então um animalzinho de estimação também é uma coisa que a gente pode estar fazendo nesse momento, aqueles que têm essa possibilidade, né?
Então é uma coisa também que bacana, uma coisa legal. E o afeto, né, o carinho que a gente precisa ter tanto enquanto família, né, quanto irmãos em Cristo, amigos, né, uma palavra, uma mensagem no WhatsApp. Como é bom, né, a gente receber isso dos nossos irmãos. A gente, na minha família, nós tivemos, né, um período difícil nesses últimos 15 dias, passamos aí pela dificuldade, né, do Covid. Então, como a gente recebeu carinho, né, como a gente se sentiu querido, se sentiu amado pela nossa família, pelos nossos amigos, e como essa é uma coisa que traz uma alegria para o nosso coração, né? Então, isso é evangelho, né? Isso é uma coisa de Deus, assim, um cuidado de Deus com a nossa vida. E eu queria deixar aqui para vocês um versículo que se encontra em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 58, né? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, né? Então, assim, uma reflexão quanto nós, enquanto famílias, tem sido firmes, né? Quanto a gente tem confiado no Senhor, quanto a gente tem colocado para Ele, né, as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições. Nós precisamos entregar na mão do Senhor, né? Nós precisamos ser firmes e confiantes e saber que Ele tem cuidado de nós, né? A nossa esperança vem dele. E como eu falei no início, o Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo na nossa vida. Então precisamos depositar nas mãos dele toda a nossa confiança, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, compartilhar com vocês, tá? E eu espero poder ter contribuído, né, com vocês de alguma forma, e eu fiquei muito feliz por poder participar aqui com vocês, agradeço muito pelo convite. E estou aqui à disposição da igreja, tá? Para o que alguns pais que quiserem me procurar, fazer contato, precisar de algum tipo de apoio, de auxílio, tá? Vocês podem, dentro dessa questão, né, emocional, dentro dessa questão psicológica, vocês podem estar fazendo contato que eu me coloco disponível para poder auxiliar. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Obrigada, Rosiane, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Agora nós vamos orar pelas famílias, para que o Senhor entre com providência em cada casa, suprindo todas as necessidades, que os nossos corações estejam gratos ao Senhor, nosso Deus, que nos deu o alimento, nos deu o ar que nós respiramos, nos deu a vida, nossas famílias e tudo que nós temos. Nós somos gratos, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença, te agradecendo, te adorando, te louvando, e que o Senhor seja glorificado através desse trabalho que a Rosiane fez nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, que sejamos sempre gratos por tudo que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, amém. Amém, tia Rosana, glória a Deus. Agora, para a gente terminar a programação de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria te chamar a atenção. Você já fez a inscrição do seu filho na EBF? Se não fez, faça hoje mesmo. Outra coisa, fique muito atento às orientações pelas redes sociais, pelos canais, para que você não perca nada e aproveite todas as novidades do nosso Deus na nossa EBF na Caixa. Tchau!